Olá, acadêmico! Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Prática de Ensino 3. Agora, iremos estudar as abordagens de uma pedagogia por projetos e como essa pode ocorrer no processo de ensino e de aprendizagem em computação. Vamos começar então por essas 4 perguntas. Quais são os critérios para a organização de um projeto? Qual é a estrutura organizacional de um projeto? É necessário apropriar-se de uma estrutura de formatação para um projeto? Qual é o meu papel de professor na condução de uma pedagogia por projetos? Nós vamos procurar entender aqui as características de uma pedagogia por projetos e como executá-lo. Pois bem, o que é então um projeto? Quais são as características de um projeto? É a mesma coisa que um projeto político-pedagógico da escola? É um projeto de sistema ou software? É um projeto do professor? É um projeto da sala de aula? É um projeto de estudantes? Esse tem uma estrutura para sua elaboração e desenvolvimento? Vejam, é importante analisar, quando falamos em projeto, em um primeiro momento, sobre a quem esse projeto se destina, para então estruturá-lo dentro de alguns critérios. Então, o projeto aqui é definido por algo lançado para frente, como uma proposta de atividade humana de pensar em algo que se deseja ter ou que a pessoa deseja fazer. O projeto deve estar direcionado ao sentido da ação de desenvolvê-lo. O projeto necessariamente necessita ser desenvolvido, embora pelo nome dê a entender que é apenas uma ideia para desenvolvimento. Mas então, eu, como professora Ingrid, posso organizar um projeto? Vamos ver lá então, qual é o primeiro passo antes de qualquer formalidade num projeto? É necessário então nós visualizarmos uma situação-problema. Autores como Cachapuz e Perrenot atribuem que uma situação-problema ela deve se resumir a uma situação didática. Os indivíduos que estão envolvidos nela precisam aprender os pormenores para resolvê-la. Se não é possível de resolução, talvez não seja de fato um problema para aquelas pessoas que estão ali inseridas. E se requer apenas uma resposta, como sim ou não, então não é necessário caracterizá-la como um problema e ainda, se não adentrar então aos aspectos escolares, deixa de ser pedagógica. Então eu, professora Ingrid, eu posso pensar em uma situação, problema em um projeto? Eu preciso pensar, assim, como uma pedagogia por projetos. Então, eu posso trabalhar diferentes tipos de conhecimentos que estejam envolvidos em procedimentos e estratégias de resolução de problemas, em conceitos de currículo, em estratégias metodológicas para aprendizagem e dentre também vários outros assuntos. Outro aspecto importante da prática pedagógica do professor é que oportunize as relações sociais, também as possibilidades de desenvolvimento cognitivo dos estudantes e a articulação entre a ciência e o cotidiano a partir desse projeto. Mas o que então uma pedagogia por projetos? Pois bem, uma pedagogia por projetos ela é definida por aquela na qual a finalidade não resume-se ao professor ter uma ideia de sistematização do conteúdo, que poderia organizar-se por uma diferente abordagem metodológica. Antes, a finalidade de uma pedagogia por projetos está em produzir uma transformação na prática pedagógica do processo de ensinar e de aprender, que envolve o professor ou demais professores da escola e os estudantes, no sentido então de solucionar uma situação, problema, inserida então naquele cotidiano dos envolvidos. E como podemos organizar essa pedagogia, essa nossa prática de professores?
Vamos começar então com a estrutura organizacional de um projeto. Ele deve enfatizar uma organização para o ensino e uma organização para a aprendizagem. Em relação à organização do ensino, o professor deve pensar em determinar os objetivos, deve selecionar e organizar conteúdos envolvidos, como também selecionar e organizar procedimentos de ensino, também selecionar recursos, caso seja necessário, selecionar os procedimentos que irá utilizar como avaliação, como também estruturar o plano de ensino do projeto. Lembrando aqui que esse não é um projeto de ensino que parte do professor, e sim um projeto de aprendizagem que parte dos alunos e é construído juntamente com eles. E sobre a organização da aprendizagem? Como que ela deve ocorrer? Então, o professor deve criar, junto com os estudantes, a situação problema ou mais de uma para serem resolvidas. Deve organizar um calendário com a duração do projeto, das tarefas, deixando bem claro para todos os envolvidos. Deve fazer também reuniões regulares com os estudantes e com os outros professores que também forem participar desse projeto. Deve avaliar periodicamente a aprendizagem dos integrantes desse projeto. Também promover a socialização e a interação entre todos os membros participantes do projeto. Deve retirar os elementos dos quais não estão contribuindo ali na dinâmica do projeto e passar a incluir outras novas ações focadas na aprendizagem dos estudantes. E por fim, também montar um contrato pedagógico explícito com os estudantes para que eles tenham conhecimento de como está ou como ocorrerá essa pedagogia por projetos. É importante considerar que o que está sendo colocado é apenas uma organização básica e que você, como futuro professor de computação, pode ir muito mais além do que essa pedagogia por projetos. É justamente por esse motivo que nós utilizamos a palavra uma aqui e na frente da pedagogia, pois existem na academia diferentes abordagens para a pedagogia por projetos e a qual nós iremos utilizar, ela se organiza dentro dessas duas premissas com as abordagens construtivista de Piaget e a socio-interacionista de Vygotsky. E qual será então a nossa estrutura de formação para esse projeto, para que ele possa ser desenvolvido assim que ele for elaborado, então, junto com os estudantes? Vamos ver lá essa formatação, então, padrão. Primeiro, é necessário que a estrutura desse nosso projeto tenha uma folha de apresentação, ele tenha uma introdução, também a situação problema, que nós já discutimos. É importante que ele tenha os objetivos, tanto geral como específico, nós já vamos ver como tratar cada um dos dois. As justificativas em relação ao projeto, a revisão bibliográfica, a metodologia, no caso, que você, como futuro professor, vai adotar dentro do seu projeto, os resultados desejados, qual é o cronograma de execução temporal, lembrando que nós estamos trabalhando dentro da escola, na educação formal aqui para esse caso, o orçamento, se no caso existe ou não, ele deve aparecer no projeto, e as referências. Bom, vamos ver então cada um desses aspectos, dessa formatação inteira do projeto, para que a gente saiba como poder montá-lo. A folha de apresentação é aquela identificação básica do projeto. Nela, você pode colocar a instituição, pode colocar o seu nome, o nome da sua equipe, também pode pôr um título do seu projeto, o local e data. Não se preocupe quanto à formatação aqui no início, porque depois, durante as aulas, vamos trabalhar bastante com isso também. Para a introdução, ela deverá ser bem resumida, umas 2 páginas no máximo, com a descrição da ideia e a maneira que o projeto vai ser desenvolvido, a situação problema, os objetivos e o que se espera com esse projeto.
O terceiro tópico, que é a situação-problema, como nós já vimos, ela tem que ser construída a partir da realidade dos alunos. Ela deve estar ligada, então, ao título que você colocou no projeto, né? E quanto aos objetivos, o geral, ele deve ser muito claro, muito coerente e sucinto para apresentar, então, toda a ação no geral do teu projeto. Sempre começando com um verbo no infinitivo. Aqueles verbos terminados em ar, ir, como por exemplo lá, analisar, compreender, intervir. Né? E os específicos, eles apresentam as ações das quais serão desenvolvidas para se chegar então lá aos resultados. Ela está relacionada com o título do projeto e também com o objetivo geral. O outro tópico, que é a justificativa, ele se refere então à fundamentação dos conceitos do seu trabalho, né? Ou seja, as concepções científicas e educacionais da área do que o projeto lá abrange, considerando alguns aspectos, como por exemplo lá, os sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos. Né? E a revisão bibliográfica, né, que deve fundamentar, no caso, o seu projeto com, né, as outras concepções científicas, né, educacionais já consolidadas, ela deve corroborar com as ideias das quais você deseja com o desenvolvimento desse seu projeto. Lembrando sempre, as normas e as técnicas da ABNT devem estar sempre presentes. O outro tópico aqui que nós vimos sobre a estrutura de formatação, ela deve ser quanto à metodologia. Ela será aquela, então, que mais se adeque ao projeto com a sua dinâmica de execução, operacionalização e os instrumentos de execução. O próximo, né, que são os resultados desejados, eles envolvem o que você deseja com o projeto e também os impactos que você espera com ele. O próximo ali, que é o cronograma de execução, né, onde você deverá descrever ali o período de execução desse seu projeto, prevendo ajustes, né, que por um acaso podem ocorrer no andamento, já que ele não possui uma estrutura engessada. Então isso deve estar bem claro lá. O orçamento, né, que será então aonde você vai descrever se é necessário, né, ou quais são os recursos que demandam aquele seu projeto para que ele seja executado. E por último, então, as referências bibliográficas, que você vai colocar de acordo com as normas da ABNT, somente as citadas lá no corpo do projeto, já que as consultadas não têm necessidade. Pois bem, chegamos ao fim, então, de mais uma aula, né? E eu deixo para vocês aqui uma pergunta, né? Para que você, dentro da perspectiva do trabalho por uma pedagogia por projetos, possa refletir. Então a pergunta é a seguinte: qual é o meu papel como professor na condução de uma pedagogia por projetos? Então é uma pergunta para que você possa refletir. Tá? Espero que você tenha uma boa aula, espero que você tenha bons estudos e tire suas dúvidas sempre que necessário.